uma palavra nesta noite sobre um assunto que ele é muito pertinente, muito pertinente. Nessa noite eu quero falar mais uma vez sobre um assunto chamado medo. Você tem medo? Você sente medo? O que faz você se sentir inseguro? O que rouba a tua paz? Como dominar este sentimento que tanto mal faz pela gente? Amados, o medo é um mal sorrateiro. O medo, ele vem disfarçado e ele vai ocupando um lugar na nossa vida. Quando nós vemos, ele já se torna uma realidade. O dicionário me diz que medo é temor, ansiedade irracional ou fundamentada, receio. Trata-se de uma perturbação angustiosa perante um risco ou uma ameaça real ou imaginária. Olha o que o dicionário diz. Uma perturbação angustiosa perante um risco, uma ameaça real ou imaginária. O medo é aquilo que me traz angústia, aperto no coração. Às vezes, por algo que eu estou imaginando, não é real, mas está na minha mente. Muitas vezes nós temos medo do nosso imaginário. Outras vezes, medo do que pode realmente acontecer. E aí eu quero deixar para você o nosso texto base desta noite. Jó, capítulo de número 3, versículo 25. Eu quero que você preste atenção na palavra desta noite. Deus quer lançar fora da sua vida todo medo. A palavra de Deus, de Jó, capítulo 3, versículo 25, diz assim: porque aquilo que temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Tem uma tradução que diz assim: aquilo que eu tinha medo me sobreveio, e o que eu temia me aconteceu. Ou seja, Jó está dizendo que o medo é o atrativo de males. Jó está dizendo que o medo é um atrativo de desgraças, de maldições. Quando você estuda a história de Jó, você pode notar uma coisa interessante. Jó vai dizer isso aqui no capítulo 3, quando ele já tinha perdido filhos, quando ele já tinha perdido todos os bens e quando ele estava doente. Então eu sou levado a entender que quando Jó diz isso, eu entendo que ele passou a vida tendo medo destas coisas. E isso é prova que a Bíblia diz que quando os filhos de Jó faziam uma festa, no outro dia Jó fazia um sacrifício. Dizia ele o seguinte: possa ser que os meus filhos tenham pecado na festa, e para que não lhes venha o mal nem o castigo, ele orava, fazia sacrifícios e pedia perdão pelo pecado dos seus filhos, que ele nem sabia se os filhos tinham cometido. Por quê? Jó tinha medo de perder seus filhos. Jó tinha medo dos seus filhos morrerem. Jó tinha medo, provavelmente, de ficar pobre. Mas naquela época, a doença, a desgraça da época não era Covid, não era câncer e não era AIDS. A doença, o terror daquela época era a lepra, a hanseníase. Por quê? Porque a lepra, ela destruía a pessoa, tanto emocionalmente como fisicamente e socialmente. O leproso era banido da cidade. O leproso era proibido de ter vínculo com a sociedade. O leproso era excluído de tudo. E ele morria aos pedaços. Então, como não havia vacina, não havia remédio para aquela doença, as pessoas tinham pavor de ter aquela doença.
E eu creio que este era um dos maiores temores de Jó, um dos maiores medos de Jó, ficar leproso. E aí, quando chega em Jó, no capítulo 3, versículo 25, ele vai dizer assim: aquilo que eu tinha medo me aconteceu, e o que eu mais temia me sobreveio. Sabe o que ele está dizendo? O medo é uma porta de entrada. O medo atrai aquilo que é a malignidade sobre a nossa vida. Nesse tempo de pandemia, irmãos, tem pessoas que estão neuróticas com esse negócio de coronavírus. Preste atenção. O coronavírus é uma doença séria, grave, já matou milhares e milhares e milhares de pessoas. Muitas estão no CTI, entubada, mal. Você tem que usar máscara, você tem que se cuidar, você tem que fazer o distanciamento social, você tem que respeitar, você tem que procurar andar dentro daquilo que são as regras de segurança. Mas você não pode deixar essa doença destruir o teu emocional. Porque tem pessoas que elas não estão doentes do Covid, mas já estão doentes emocionalmente. Estão ficando biloladas, bitoladas, apavoradas, desesperadas. E preste atenção, meu irmão. Aquilo que você tem medo, você atrai. Eu não tenho que ter medo de doença. Porque, irmãos, as pessoas têm medo de todas as doenças que chegam. Uma hora o povo estava com medo da AIDS. Ai, que tem não sei quem com a agulha que espeta e está pegando AIDS. Uma hora as pessoas tinham medo de AIDS. Outra hora as pessoas tinham medo de febre amarela. Outra hora as pessoas estavam com medo do Zika. Outra hora as pessoas estavam com medo da H1N1. Agora o medo é do coronavírus, porque não há cura ainda. Mas presta atenção no que eu vou te dizer. Eu respeito todos os meus inimigos. Eu respeito porque eu sei que eles existem e podem me atingir. Mas medo eu não vou ter. Eu não vou ter medo, irmãos. Aqueles que estão em Cristo, eles foram libertos do medo. Porque a palavra de Deus, ela vai me dizer que o verdadeiro amor, que é o amor de Cristo Jesus, lança fora todo medo. Eu estou vendo pessoas entrando em desespero, em pânico, pessoas com medo de perder familiar, pessoas com medo de pegar isso, pessoas com medo de morrer, pessoas com medo de perder casamento, pessoas com medo disso. Irmãos, ouça o que eu vou te dizer. Você tem que fazer sempre a tua parte. Se precaver, se cuidar. Você tem que respeitar a você e aos outros. Mas a vida não pode parar. Nós precisamos continuar, irmãos. Nós precisamos manter o nosso equilíbrio emocional. Porque o medo não é só de doenças. O medo é de tudo, irmãos. Porque o medo, ele só precisa de uma porta para entrar. Ele só precisa de um motivo para ele se instalar. E uma vez que ele ocupar uma parte do teu coração, ele vai começar a querer ocupar o todo da tua alma. E é aí que está o perigo. Por quê? Porque o medo já vem com a gente. Desde o nascimento, o ser humano tem medo. Desde que nasce. O medo é um instinto de sobrevivência. Nós temos medo do fogo porque queima. Temos medo de muitas águas porque afogam. Temos medo de animais peçonhentos, aranha e tal, porque pode picar. Tem pessoas que têm medos irracionais, medos do que é feio, medo do sapo, coitado, que não faz mal para ninguém. Mas tem pessoas que têm pavor. E os medos, eles já vêm do ser humano. A maioria dos nossos medos vem desde a nossa tenra infância, desde quando a gente era pequeno. Porém, nós, ao conhecermos Jesus, ao desfrutarmos da presença de Cristo Jesus, nós precisamos vencer o medo, irmãos. Nós não podemos deixar que o medo domine a nossa mente, porque maior é o que está em nós. A palavra de Deus,
ela vai nos dizer que o medo nos faz algumas coisas. E eu quero que você preste atenção nisso. O medo vai te gerar alguns males. E alguns deles estão citados na Bíblia. O medo faz você ser o que não é e ver o que não existe. Porque em Números 13, versículo 33, os 10 espias, os 10 príncipes, os 10 cabeças de Israel, ao olhar os gigantes, eles se viram como gafanhotos e viram os gigantes como devoradores de pessoas. Irmãos, eles estavam movidos de medo. Eram príncipes, eram cabeças. Mas o medo rouba a tua personalidade. As pessoas começam a ter um medo, depois outro medo, depois outro medo, depois um monte de medos. Aí tem medo de fazer uma prova, tem medo de tentar um curso, tem medo de fazer uma faculdade, tem medo de conversar com uma menina, tem medo de tentar conversar com um rapaz, tem medo de tomar uma negativa, tem medo de dar errado, e essas pessoas vão tendo as suas personalidades paralisadas, transformadas para o negativo. São pessoas que vão sendo anuladas. Esses 10 homens de Números 13 eram 12 príncipes, 12 homens com propósito, 12 homens com promessas de Deus. E diante dos gigantes, diante das dificuldades, tomados de medo, eles abrem mão das propostas, abrem mão dos projetos, abrem mão das promessas, se consideram gafanhotos, insetos diante do inimigo. Irmãos, o medo rouba a tua personalidade. Muitos hoje já não se enxergam, já não se reconhecem. Muitos hoje já não reconhecem mais a sua capacidade, porque o medo vem te aniquilando, vem te tornando incapaz. O medo vem tirando de você oportunidades que Deus colocou diante de você. E que por medo você não tenta, você não ousa, você não desce do barco, porque o medo está instalado na sua vida. Irmãos, os mesmos gigantes que esses 10 homens viram, Josué e Caleb também viram. Josué e Caleb viram os mesmos gigantes. Os 10 espias disseram: nós somos gafanhotos, os gigantes devoradores de gente. Josué e Caleb disseram: nós somos o povo de Deus, os herdeiros da promessa, e os gigantes serão o nosso pão. Nós somos devoradores de gigantes, e os gigantes são o nosso café da manhã. Olha a diferença de um espírito de ousadia para um espírito de covardia. Olha a diferença de um espírito de intrepidez, de ousadia, para um espírito de medo. O medo roubou a personalidade, as promessas, as oportunidades daqueles 10 homens. A coragem tornou aqueles 2 homens líderes, aptos, chamados para viver algo sobrenatural. O medo rouba a tua personalidade. O medo te anula. Ele começa como uma coisa real. Irmãos, dizer que a gente não tem medo o troço é perigoso. A gente tem medo de perigo, a gente tem medo no Rio de Janeiro. Onde tem perigo, a gente tem medo. Mas o medo não pode dominar o nosso coração, irmãos. Nós não somos movidos por medo. Nós somos movidos por fé. A palavra de Salmos 91 diz assim: aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem. Irmãos, nós precisamos
nos libertar de tudo que rouba o nosso equilíbrio, de tudo que nos faz desequilibrados. Tem pessoas que começaram num padrão, foram ali se equilibrando, agora já estão totalmente desequilibradas. A outra coisa que a Bíblia nos diz é que o medo me transforma em profeta de maldição. Quando eu estou dominado por medo, eu só falo coisa ruim. Nenhum medroso profetiza vitória, coisas boas. O medroso só abre a boca para declarar a desgraça que ele está esperando. A palavra de Deus, em Números 13, no versículo 31, a Bíblia diz que eles falaram mal da terra prometida, eles falaram mal da promessa, e eles já disseram mais. Olha só, esse povo que tem nessa terra, nós não podemos ir contra eles, porque eles são mais fortes do que nós. Eles já decretaram a derrota antes mesmo de lutar. O medo, irmãos, ele anula a tua voz profética. O medo rouba a voz profética. Israel tinha um profeta top 10, profeta de excelência chamado Elias, homem que orava e caía fogo do céu, homem que orava e parava de chover, homem que orava e fazia chover, homem que Deus usava o tempo todo. Por causa da palavra de uma mulher, por causa de um espírito maldito de Jezabel, uma palavra de maldição de morte levantada contra a vida de Elias, Elias tem medo, sai do profético, vai para o deserto e pede a morte. Por causa do medo. Ele temeu. Quando o medo domina, nós paramos de profetizar bênçãos e começamos a profetizar maldição. Eu ouço pessoas dizendo assim: eu acho que meu marido me trai, eu acho que meu marido vai me trair. Pastor, eu estou achando que meu marido vai me trair, eu estou achando que meu marido... Cara, você está profetizando maldição. Você está liberando. A tua palavra tem poder no mundo espiritual. Homens que falam que a mulher vai trair o tempo inteiro. Pais que já abriram a boca para dizer: olha, eu tenho medo da minha filha virar uma prostituta. Meu Deus, o que está acontecendo com esse povo? O medo faz você profetizar maldições. O medo faz você abrir a boca para profetizar o contrário, o mal. Não faça isso. A palavra de Deus diz no livro de Salmos que o homem que teme ao Senhor não tem medo de más notícias. Nós não temos medo de notícia ruim, porque o Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nenhum mal te chegará, nem praga nenhuma tocará na tua tenda. Tem promessa de Deus para aqueles que estão no esconderijo. Irmãos, nós precisamos pegar o nosso medo e lançar em Deus e tomar de Deus coragem. Coragem, irmãos. Porque nós ficamos, às vezes, alimentando o medo. Presta atenção, todos nós vamos sentir medo. Isso é um instinto humano. Todos nós vamos sentir medo. Em determinadas situações, em determinado momento, vamos ter medo. Mas você, como filho, como filha de Deus, o medo não pode dominar tua mente, nem tuas atitudes, nem tua coragem. Não pode, o medo não pode dominar você. Porque se ele tomar conta, você vai começar a abrir a boca para profetizar maldição. E aí você começa a falar: olha, eu acho que isso vai acontecer, eu acho que isso vai acontecer, eu acho que isso vai acontecer. Você vai profetizar a maldição. Aí quando ela acontece, você fala: eu não disse? Eu sabia que isso ia acontecer, cara. Eu sabia que isso ia acontecer. Porque, olha, eu falei, gente, mas não é. Você profetizou. Você liberou demônios para trabalhar. Você deu legalidade a espíritos malignos para destruir. Porque a nossa palavra tem poder no mundo espiritual. E o medo faz com que eu profetize maldição ao invés de bênção. Quando o medo domina, da nossa boca só saem palavras de negatividade. Você ouve sempre: ó, cuidado, não vai dar certo. Ó,
cuidado, hein? Tem tudo para dar errado. Olha, cuidado, hein? Fulano fez e deu errado. Olha, eu já vi uma pessoa que tentou isso e foi trágico. Cara, pessoas que são movidas por medo, elas estão sempre liberando palavras de maldição. E é incrível que às vezes as pessoas gostam da gente. Elas nos amam. Elas querem o nosso bem. Mas como estão movidas de medo, elas não só se tornam paralisadas, como elas te paralisam também. Você já viu alguma grande conquista de um medroso? Você já viu alguma grande conquista de um medroso? Ouça o que eu vou dizer nessa noite. Deus não chamou os filhos dele para sobreviver. A única conquista de um medroso é sobrevivência. É por isso que disse assim, é melhor um medroso vivo do que um corajoso morto. Então a única conquista de um medroso é a sobrevivência. Só que Deus não chamou os filhos dele para sobreviver. Jesus diz em João 10,10 que ele chamou os filhos dele para ter vida abundante. Filho de Deus não vive atrás da cortina, não fica atrás da muralha, nem atrás da trincheira. Filhos de Deus estão no campo de batalha, derrubando gigantes, cortando cabeça de gigantes, profetizando milagres e às vezes marchando contra exércitos, só com louvor nos lábios, como fez o rei Josafá, que nem arma tinha para lutar, porque a arma era o louvor e a adoração. Filhos de Deus estão no campo de batalha, porque foram chamados para conquistar. Nós fomos chamados, irmãos, para tomar territórios. Como que nós vamos tomar territórios se estamos munidos, dominados por medo? Não há como. O medo, eu vou pegar isso, eu vou ter aquilo, vou perder minha família, vou perder meu emprego, vai fechar minha empresa, e está liberando palavra de maldição. O medo torna a tua boca uma boca profética de maldições. Só fala negatividade, só profetiza ruim. Você profetiza maldição sobre os filhos, você profetiza traições, você profetiza traição do marido para a esposa, da esposa para o marido, você profetiza a quebra da empresa, você profetiza o teu desemprego, você profetiza a quebra do lugar onde você trabalha, você profetiza o fechamento de igreja. A boca faz com que as palavras saiam carregadas, o medo faz com que as palavras saiam carregadas de coisas negativas. As pessoas que têm medo, elas colocam defeito em tudo. As pessoas que estão com medo, elas falam mal da terra prometida. As pessoas que estão movidas de medo, elas falam mal das promessas de Deus, só porque elas não têm coragem de ir ao campo de batalha para tomar as promessas que Deus prometeu. O medo vai fazer você vivenciar o que você profetizou. Medo é um atrativo de maldições. O medo anula a fé. E a fé é o que do crente? O que Paulo diz na carta aos Efésios? A fé é o escudo. Olha que doideira isso. O medo anula a fé. E a fé é o escudo. Quando eu estou dominado pelo medo, eu perco a fé. E eu passo a não ter escudo. O que vem do outro lado me acerta. O que vem do outro lado entra. O que vem do outro lado me derruba. Porque não há escudo. O escudo do cristão é a fé. É a fé. Sabe, irmãos, uma vez sem escudo, nós somos para-raio de maldição. E às vezes o cara fala assim, rapaz, tudo para mim dá errado. Mas o cara vive dominado pelo medo. E isso é uma coisa que tem destruído muitas e muitas e muitas e muitas e muitas vidas. Então o medo, ele faz eu viver a maldição que eu profetizei. O medo atrai o mal. O medo rouba o meu escudo.
O medo é a fé no azar. O medo gera escravos. Muitas pessoas hoje vivem sob o domínio do medo. Pessoas que têm suas religiões. Pessoas que vão aos cultos, que vão às missas. Pessoas que oram, que rezam. Pessoas que acreditam em Deus, que têm fé. Que dizem ter fé. Mas estão dominadas pelo medo. Meu irmão, fé e medo andam em caminhos opostos. Não andam no mesmo caminho. Andam em caminhos opostos. Aonde chega a fé, o medo vai embora. Aonde chega o medo, a fé desaparece. Não andam os dois juntos. A Bíblia diz que quando Jesus chega, andando sobre o mar, no meio da tempestade, a Bíblia diz que os discípulos tiveram medo. Mas Pedro era corajoso. E ele disse: és tu mesmo, Jesus? E Jesus disse: sou eu. Então, se és tu, eu quero ir ter contigo por sobre as águas. A fé me faz ousar. O medo me faz ficar no barco e ter medo de morrer dentro do barco. O medo gera escravos, irmãos. Muitas pessoas religiosas, já dominadas por essa ação maligna, homens que deixam sempre uma ponta de preocupação nas esposas, como se a qualquer momento eles fossem deixá-las. Sabe o que é isso? Ó, se não tá bom, vou embora, hein? Ó, se continuar assim, arruma outra, hein? Ó, se não tiver, daqui a pouco eu vou me meter o pé. O espírito do medo gera insegurança e faz escravos. Então tem mulher que ela quase que virou um tapete para o marido, com medo do marido ir embora e largar, porque ele vive ameaçando. E tem mulher que faz a mesma coisa. Isso é algo desgraçado do inferno. Tudo que gera medo, que gera insegurança, guarda essa palavra. Tudo que gera medo e insegurança é do inferno, não é de Deus. Porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Onde Deus está, o medo não tem lugar, irmãos. E a gente vê isso como uma forma muito interessante, sabe? Todo domínio exercido por medo é maligno. Eu não sei se vocês já notaram, mas o trabalho dessa OMS, aí, essa Organização Mundial de Saúde, é algo que anda me assustando um pouco. Eu ando preocupado com esses caras. Eu estou achando que esses caras não andam sozinhos, não. Uma hora eles vêm e dizem assim, vai ter cura. Outra hora eles falam assim, nunca mais vai ter cura para o Covid. O cara falou essa semana, o líder. Uma hora eles dizem, ó, a vacina já está pronta. E a vacina não vai estar pronta. Ó, a vacina está quase pronta. E acho que nunca vai ficar pronta. Cara, sabe o que é isso? Insegurança. Onde há insegurança, há medo. Onde há medo, há domínio do mal. E onde há domínio do mal, Satanás reina. O povo de Deus tem que se levantar em oração, irmãos. Nós temos que se levantar em clamor, em jejum, em busca. Eu aproveito para dizer para vocês o seguinte: nós fomos chamados para conquistar. Então eu tenho visto pessoas que estão escravas do medo, dominadas, sabe? Pessoas que dominam as outras debaixo de ameaça. Gente que domina as outras debaixo de ameaça. Sempre aquelas ameaças para conseguir o que querem, gerando escravos. Deus nunca trabalhou conosco assim. O medo, ele me torna incapaz de tomar atitudes que me levem a conquistar alguma coisa. A Bíblia diz em Samuel, 1 Samuel 17, 24, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e tinham grande medo dele. Você entende isso? 1 Samuel 17, 24 diz que havia uma proposta de riqueza, de crescimento, de engrandecimento, de vida transformada para quem derrubasse Golias. Mas a Bíblia diz que todos os homens de Israel, vendo Golias, tiveram grande medo dele e deram linha na pipa.
ouça o que eu vou te dizer. Cuidado com as atitudes que você tem que tomar se você está tomado de medo. Cuidado com as atitudes que você vai tomar quando você estiver tomado de medo. Cuidado, o medo é algo que paralisa, o medo é algo que aniquila, o medo é algo que te impede de ver claramente o que está acontecendo. Irmãos, o medo dominou o coração daqueles homens. E um exército inteiro, com milhares de homens, não houve um que se dispusesse a lutar contra Golias, para honrar o nome de Deus. Davi não foi lutar contra Golias porque ele era forte, ele era isso, era aquilo. Ele foi lutar contra Golias porque ele era de Deus. Porque ele foi em nome de Deus. E ele disse para Golias, tu vem contra mim, em nome do teu exército, eu vou contra você, em nome do Deus Todo-Poderoso a quem você está afrontando. Então toda mudança traz medo, traz medo. Mas é impossível crescer sem experimentar mudanças pontuais da nossa vida. Deus moveu Abraão a sair para o desconhecido, movido apenas pela fé. Abraão já era um idoso. Deus disse para ele, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ou seja, larga toda a tua estrutura, larga tudo aquilo que está estruturado, tua parentela, teus amigos, e vai para algo novo. Abraão era para ter ficado com medo, mas ele foi, irmãos. Pessoas hoje estão impedidas de conquistar, estão vivendo uma vida sem nenhuma conquista, uma vida de derrota, porque são medrosas. Mas como vencer esse medo, pastor? Eu quero trazer para você Lamentações capítulo 3, versículo 21. Eu quero trazer à memória aquilo que possa me dar esperança. Ocupe a tua mente com a palavra de Deus, ocupe a tua mente com as coisas de Deus, ocupe a tua mente com a voz de Deus. Veja e lembre-se de quantas batalhas você já venceu, lembre-se de quantos gigantes você já derrubou, lembre-se de quantas batalhas você já ganhou para chegar até aqui, porque o Senhor foi contigo, porque Deus te guardou, porque Deus te protegeu. O mesmo Deus que te protegeu naquela batalha te protege hoje, o mesmo Deus que te manteve de pé lá atrás te mantém de pé hoje. E muitas vezes nós não conseguimos acreditar. O medo é uma insegurança, um temor do que vai ou do que pode acontecer. A melhor forma de vencer o medo é adquirindo certeza. Se medo é insegurança, a única forma de vencer o medo é usando a fé, porque fé é convicção, é certeza. Quando eu tenho fé, eu aniquilo a insegurança. A fé, porque tu vê, Golias disse para Davi assim, eu vou te matar, vou te trucidar, vou arrancar, vou pegar, despedaçar você. Davi não sentiu medo nenhum. Davi, pelo contrário, estava tão corajoso, falou assim, pela fé, ele disse assim, hoje ainda, vou te matar, cortar a tua cabeça e arrastar a tua cabeça nesse território todinho, para que o teu exército saiba que tem um Deus vivo dentro de Israel. A fé aniquila a insegurança. As pessoas estão com medo, irmãos, porque a fé está abalada. A fé não me leva a ser estúpido, desobediente. A fé não me leva a ser insensível. A fé não me leva a ser... Está faltando a palavra aqui agora. Não me leva a ser, como se diz, relaxado. Não me leva. Ah, posso fazer qualquer coisa porque eu tenho fé. Não. A fé me leva a ser obediente, cuidadoso, zeloso, inteligente, mas também faz com que eu me mantenha em movimento. A fé não permite que o diabo me paralise. A fé não permite que o inimigo e o medo paralisem meus sonhos e me impeçam de crescer. Porque eu tenho profetizado que neste tempo de pandemia haverá crescimento. Mas como haverá crescimento na vida daqueles que estão fundados dentro de uma alma escura, com medo de tudo? Não tem como. Tudo isso se resume em uma coisa:
a presença de Deus. Todas as vezes na Bíblia que Deus disse para os filhos dele, não tenham medo. Todas as vezes que Deus disse para os filhos dele, não temais, sequentemente ele disse, eu estou com vocês. Você entende isso? Todas as vezes que Deus disse para os filhos de Israel, não tenham medo, eles estavam atravessando uma situação crítica, terrível. E Deus dizia para eles, não tenham medo. E logo depois ele dizia, porque eu estou com vocês. O que Jesus fala em Mateus 28, quando ele está indo para o céu, que ele diz, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. É promessa de Jesus. Eu não preciso ter medo. Jesus está comigo. Você não precisa ter medo. Jesus está contigo. Então preste atenção. A palavra de Deus nos diz em Isaías 61, no versículo 1, que ele veio para colocar em liberdade todos os cativos. Todas as cadeias se rompem quando Jesus reina. Quando o Espírito Santo se move. Irmãos, o homem, Oséias, que está ministrando para você aqui nessa noite, já foi um homem dominado pelo medo. Fui uma criança medrosa, fui um jovem medroso e me tornei um homem medroso. Olha que coisa interessante. Quando eu era criança, por causa do meu pai, eu tinha medo de fantasmas, de lobisomens, de demônios, eu tinha medo dessas coisas, de assombração. Porque meu pai contava histórias terríveis, eu tinha medo disso. Quando eu me tornei jovem, eu já não tinha mais medo disso, de assombração, dessas coisas não. Mas eu tinha medo de sonhar, de ousar. Presta atenção no que eu estou te falando. O medo só muda de categoria. Uma vez instalado, uma vez que ele gera escravos, ele não sai. Aí eu me tornei um adulto, um homem. Continuei medroso. Nunca conseguia colocar os meus potenciais em prática. Eu tinha medo de tentar. Eu tinha medo de ousar. Eu tinha medo de falhar. Eu tinha medo de não dar certo. Eu tinha medo de ser envergonhado. E o diabo ministrava isso o tempo todo na minha mente. Olha, não tenta não que vai dar errado, hein? Ó, não faz isso não que tu vai quebrar a cara. Por isso eu ficava paralisado. Então o medo esteve nas 3 fases da minha vida. Ele esteve quando eu era criança, com medo de assombração. Quando eu era jovem, com medo da minha personalidade, do que eu era, de tudo. Medo de conversar com a menina. Eu tinha medo de um monte de coisas. Quando eu me tornei adulto, medo de colocar o meu potencial em prática. O medo paralisa, o medo aniquila a personalidade, o medo rouba de você quem você realmente é. E aí, para você vencer o medo, exercite a fé. Exercite a fé, a certeza de que o Senhor está com você. Todas as vezes que Deus deu grandes desafios para os seus filhos, assustadores desafios, grandes batalhas, poderosos inimigos, ele disse 3 coisas para um tempo difícil. Primeiro, não tenha medo. Ou seja, isso é o que você não pode ter. Não pode ter medo. A primeira coisa que Deus ensinou para o povo dele, quando o povo ia fazer grandes conquistas, quando o povo ia para grandes batalhas, a primeira coisa é, não tenham medo. Não pode ter medo. Quem quer conquistar, quem quer vencer, quem quer sair da onde está e chegar em outro lugar, quem quer viver algo novo, não pode ter medo. A segunda coisa, anime-se. Isso é o que você deve fazer. Anime-se pela fé. É o que eu coloquei essa semana na rede social. Não se anime pelas evidências. Se anime pelo propósito. Se anime pelas promessas.
Se anime porque Deus está com você. Se anime porque a glória de Deus é contigo. Se anime porque o Espírito Santo está com você. Se anime porque Deus não desistiu de você. Se anime porque Jesus morreu numa cruz por você. Se anime porque o Espírito Santo mora em você. Se anime porque há milhares e milhares de promessas de Deus para a tua vida. Se anime porque Deus quer mover o sobrenatural e tem promessas de coisas grandes para você. Se anime. Você já viu um medroso animado? Já viu? Você conhece algum medroso animado? O medroso só tem ânimo para se esconder. O medroso só tem ânimo para fugir. Medrosos não conquistam. Terceiro, ele te dá uma garantia. O grande motivo para eu não ter medo é uma promessa. Eu quero que você diga comigo assim: existe uma promessa de Deus que aniquila o meu medo. Repete comigo. Existe uma promessa de Deus que aniquila o meu medo. Que promessa é essa, apóstolo? Eu estarei contigo. Cara, essa é a promessa mais gloriosa da Bíblia. Eu tenho dito isso nas lives há muito tempo. A promessa mais gloriosa da Bíblia é Deus dizendo: filho, eu estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Filho, eu estarei contigo no H1N1, eu estarei contigo no Covid, eu estarei contigo na dengue, na zika, no chikungunya, eu estarei contigo na guerra, eu estarei contigo no apocalipse, eu estarei... Tem gente que tem pavor de apocalipse. Apocalipse é simplesmente o cumprimento da vontade de Deus na igreja. Ai, mas vai subir antes da tribulação, vai ficar para a tribulação. E daí? E daí? Que diferença isso faz? Eu tenho que estar pronto para morar no céu. Eu tenho que estar pronto para ser arrebatado em Cristo Jesus. Eu tenho que estar pronto para tocar no sobrenatural de Deus. Porque Jesus está comigo. A sua vara e o seu cajado me consola. E Ele ainda vai preparar a mesa para nós na presença do inimigo. Meu irmão, tira o teu medo nessa noite. E troca todo o medo que você está por uma certeza de que Jesus está contigo. Vai dar tudo certo. Sabe por que vai dar tudo certo? Porque o Senhor dos Exércitos está conosco. E o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E 1 João 4,18 diz assim: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Olha que coisa linda, 1 João 4,18. No amor não tem medo. Antes, o perfeito amor, que é o amor de Cristo Jesus, lança fora todo medo. Declare isso nessa noite. Jesus, o teu amor me liberta de todo medo. Jesus, o teu amor tira da minha alma todo medo. Vence o medo. Use Lamentações 3:21. Traga à tua memória tudo aquilo que pode te dar esperança. Ocupe a tua mente com sonhos, com projetos e, acima de tudo, com as milhares de promessas de Deus que estão na Bíblia para mim e para você. Elas vão se cumprir. Uma mente ocupada pela palavra de Deus é uma mente capacitada a viver o sobrenatural. Uma mente que vive a palavra de Deus é uma mente capacitada a viver o impossível. Do que você tem medo? O que te dá medo hoje? O texto dessa noite de Jó 3:25 diz:
aquilo que eu temia me sobreveio. E o que eu tinha medo me aconteceu. Quem tem medo vira escravo. Quem tem medo profetiza maldição. Quem tem medo perde a personalidade. Quem tem medo deixa de viver conquista. Quem tem medo não toca no sobrenatural. Quem tem medo não consegue agradar a Deus. Quem tem medo não consegue romper. O desconhecido dá medo. Mudanças dão medo. O sobrenatural dá medo. O impossível dá medo. Mas eu pego o meu medo e digo: Senhor, Tu estás comigo. Eu nada temerei. Eu nada temerei. Eu vou em frente, porque Tu estás comigo. Foi o que Deus disse para Josué no capítulo 1. Não tenha medo. Se esforça, seja corajoso e tenha bom ânimo, porque eu estou contigo, por onde quer que você andar. Se esse Deus está com você, para de ter medo. Talvez hoje você esteja vendo muita coisa ruim, por profecias de medo que você liberou. Talvez você esteja colhendo frutos de profecias de maldição que você liberou no momento de medo. Estou com medo de quebrar. Estou com medo de não ter dinheiro amanhã. Estou com medo de não ter recurso. Estou com medo, cara, dessa pandemia acabar com tudo. Estou com medo de ficar doente. Estou com medo de morrer. Aposto que você não tem medo, não. Eu tenho respeito. Ando de máscara, álcool em gel. Não estou abraçando todo mundo, estou agarrando todo mundo, estou fazendo tudo direitinho. Eu respeito, sou obediente às leis e tenho respeito pela doença e pelas pessoas também. Medo. A minha vida está na mão do Deus Todo-Poderoso. Se eu tiver que passar por isso, eu vou passar. Se Deus falar que chegou a hora de ir para a glória, nós temos que ir, não tem jeito. Ele dá a vida e Ele tira a vida. Mas uma coisa eu tenho, medo eu não tenho. Porque o medo rouba meu sono. O medo rouba minha paz. O medo me impede de sonhar, de agir e de conquistar. Eu não tenho medo, eu tenho fé. Que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, está ao meu lado. O medo me aniquila, me para e me impede de viver milagres. A fé não me torna um inconsequente. A fé não me torna um irresponsável, mas me torna audacioso, corajoso e capacitado a viver os milagres de Deus na nossa vida. Vamos orar? Oremos ao Senhor? Tome posse. Essa palavra foi bênção para você? Compartilha. Tem um monte de gente sofrendo com medo. Eu já fui assim. O medo destrói a nossa alma. Tem gente hoje precisando dessa palavra. Compartilhe essa palavra. Abençoe outras vidas. Ajude outras pessoas a vencer os seus medos.